O câncer de próstata tem atingido muitos homens, tá? E como é necessário a prevenção. É verdade. Neste Novembro mês, Azul. A campanha do Novembro Azul busca conscientizar sobre a saúde do homem, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Dr. Francisco Marconato, o médico urologista, conversou conosco e nos dá mais detalhes sobre esta campanha. É um mês dedicado a esse alerta à saúde masculina, bem mais específico ao câncer de próstata, por ser o câncer mais comum no homem adulto, principalmente após os 50 anos. Assim como existe o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, de alertas ao câncer ginecológico, ao câncer de mama, o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, o Novembro Azul é esse chamamento para os homens para o cuidado com a sua saúde. Com respeito ao câncer de próstata, é uma doença silenciosa, por isso que ela é uma doença perigosa. Ela não avisa. Quando ela dá os sinais de sangramento, perda de peso, dor óssea, obstrução da urina, já são sinais de doença avançada. E o nosso objetivo com as campanhas é justamente esse, fazer o diagnóstico precoce, que é a única maneira de a gente conseguir a cura da doença. A gente entende que ainda tem tabu, mas diminuiu. Graças a essas campanhas do Novembro Azul, da mídia, rádio, jornal, as próprias Sociedade Brasileira de Urologia trazendo o tema. Então, quanto mais se fala no tema, mais você desmistifica o assunto. As mulheres também têm um papel muito importante, os homens vêm muito trazido pelas mulheres ou pelos filhos, mas ainda existe uma reticência, ainda existe um tabu por parte do homem em fazer a sua consulta. Agora, quais são as causas do câncer de próstata? O câncer de próstata ele tem muitos fatores desconhecidos e alguns conhecidos. Ele tem o fator da hereditariedade, ou seja, quanto mais membros da família tiverem câncer de próstata, maior a chance de o homem também ter. A questão racial também, existe uma propensão maior para o homem da raça negra. Mas os exames que a gente faz é justamente para isso, que é o diagnóstico precoce. Muito mais fácil fazer o tratamento de um nódulozinho pequenininho inicial do que uma doença já com um nódulo maior, já com metástases aí, o tratamento fica muito mais complicado. E com o diagnóstico precoce, nós conseguimos curar até 90% dos cânceres de próstata. O Dr. Francisco Marconato também nos fala sobre o tratamento desse tipo de doença. Aparecendo um nódulo suspeito no toque retal, a gente vai realizar uma biópsia prostática para confirmar o grau da doença. Nem todos os cânceres eles são iguais, isso é uma coisa muito importante de falar, porque as pessoas confundem um pouquinho. O fulano não operou, ou operou e teve um desfecho, e o outro fulano operou e foi mal, não teve um desfecho tão bom. Porque as doenças, elas, apesar de a gente falar em câncer de próstata, elas são doenças diferentes, tem doenças mais agressivas do que as outras. Então, para essas doenças mais agressivas, é fundamental o diagnóstico precoce. E aí o tratamento preferencial é a cirurgia, onde você vai retirar toda a glândula, toda a próstata, e fazer um novo trajeto que comunica a urina da bexiga pela uretra. Então é feita uma cirurgia radical, isso nós chamamos de prostatectomia radical, que é diferente daquela cirurgia que nós fizemos para o tratamento da próstata inchada. Por fim, quais são os tipos de exames preventivos? O toque retal ele tem uma indicação. Eu, particularmente, costumo fazer toque retal para todos os pacientes anualmente na faixa dos 50 aos 65, 70 anos. Aqui eu tenho um paciente que consultou comigo em 2019, veio a pandemia, e ele não veio mais no médico. Com 70 e poucos anos, assintomático, não estava sentindo nada. E um PSA bem baixinho, 1,5. O cardiologista dele recomendou ele fazer a consulta aqui comigo e ele não queria fazer o toque porque o PSA dele realmente estava bem baixo. De qualquer forma, nós realizamos o exame de toque e ele tinha um nódulo bem agressivo, foi biopsiado e foi diagnosticado um câncer de médio para alto grau. Ou seja, se esse paciente não faz o toque retal, se a gente confia só no PSA, nós teríamos perdido a oportunidade de curar esse paciente. Então esse paciente já foi operado, o PSA dele está 003, ou seja, está zerado. Então, reforçando essa mensagem, o toque retal junto com o PSA são duas ferramentas que nós não podemos abrir mão para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então tá aí, como falou o Dr. Francisco Marconato, fazer o exame preventivo é muito importante, porque segundo os dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Então, se cuidem,
é importante a partir dos 40, 50 anos fazer esse exame, todo homem precisa fazer para verificar a saúde, os cuidados que tem que ter, é necessário. É verdade, tem os cuidados, tem que ter uma vida mais saudável também, né? Fazer exercício físico e tudo mais, e sempre procurar a prevenção. Nada melhor do que procurar a prevenção. Você, fazendo a prevenção, você detecta o problema cedo e aí tem condições de tratá-lo sem dúvida nenhuma.